Fala, rapaziada. E aí, tudo beleza? Bom, espero que esteja tudo bem por aí. E galera, hoje a gente vai continuar, né, a matéria que vocês viam antes daquela vibe toda que a gente fez de revisão, né, daquela onda toda de revisão que a gente fez para a primeira prova de vocês. Então eu vou continuar de onde a Vanara tinha parado com vocês, que era em função inversa, né? Faltava ela começar a falar sobre função inversa. E, cara, basicamente, função inversa é o que está escrito, né? É a inversa da função. Como assim? Vocês aprenderam que uma função, ela sai de um conjunto A e ela vai para um conjunto B. Isso aqui foi o que vocês aprenderam de função. Você tem uma função que é de A em B, então a gente representa assim, ó, de A em B, definida através de uma lei de formação, que é esse f de x aí. Agora, o que é a inversa da função? A inversa dessa função é justamente para ter o caminho inverso. Então, existe uma função de ida, e a função inversa vai ser a função que sai daqui de B e volta para o A. Tudo bem? A gente simboliza a inversa de uma função como um expoente a menos 1. Tipo, seria assim, ó, f a menos 1 de x. Isso aqui significa que eu tenho a função inversa dessa função f de x aqui. Tudo bem? E a gente representa isso porque, se você lembra lá de propriedades de potência, a gente tem que lembrar que um expoente negativo, ele inverte a base, né? Então, é mais ou menos essa mesma ideia. Uma função inversa, ela é simbolizada com um menos 1zinho assim no expoente dela, tá bom? Mas enfim, Alan, como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. O que você aprende? Você aprende que uma função ela é de A em B, né? Ou seja, ela sai do A e vai para o B, aonde todos os elementos que estão aqui em A são os valores de x e os elementos que estão aqui em B são os valores de y, né? Que são as imagens. Tanto que a função ela normalmente é y igual a f de x, né? Ou seja, y igual a, sei lá, x mais 3. É o y em função do x. É o y que está dependendo do valor do x. Beleza? Agora, quando a gente fala da inversa, a gente quer agora que saia de B e volte para A. Ou seja, a gente quer um negócio tipo esse aqui, ó. A gente quer que aqui seja o B e que aqui seja o A. E aí a gente vai sair daqui e vai para lá, ó. Sacou? Ela quer que inverta essas posições. E aí pensa comigo, se ela quer que inverta essas posições, ela quer que o x passe a ser o novo y e o y passe a ser o novo x, concordam? Porque aí agora, se está saindo aqui ó, do B, significa que o B vai ser o novo x e que o A vai ser o novo y. Só que se ele está saindo do x e estava indo para o y, e agora ele está saindo do y e está indo para o x, esse y aqui vai passar a ser o novo x, né? Que é esse carinha aqui. Então, o que eu quero que você entenda é que a função inversa, ela faz exatamente esse caminho. Ela inverte os valores. Ela faz aquele cara que era o x antes se transformar no y depois. E vocês vão ver que isso ajuda muito na hora de raciocinar como a gente vai resolver. Quer ver? Vamos lá. Eu vou usar até como exemplo essa função aí que eu deixei escrita aí. Eu só vou deixar mais bonitinho. Então, ó, vamos pegar como exemplo aquela função que eu tinha falado, x mais 3. Tá? Pega x mais 3. A x mais 3, a gente pode escrever ela como y igual a x mais 3, né? É a mesma coisa. Só que lembra, na função inversa, como eu acabei de falar para vocês, basicamente a gente está querendo que o x se torne y e que o y se torne x, né? Eu quero o inverso, beleza? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Exatamente fazendo isso que eu acabei de falar para vocês. Ora, esse yzinho aqui, ele vai passar a ser o meu novo x. E esse meu xzinho aqui, ele vai passar a ser o meu novo y. Então, eu vou ficar com a função inversa sendo x igual a y mais 3. Só que a gente não escreve sempre y em função de x. Então, agora eu vou ter que isolar o y de um lado. Então, eu vou passar esse mais 3 para o outro lado como menos 3. Então, vai ficar assim, ó, y igual a x menos 3. Essa aqui é a inversa daquela lá de cima. Então, essa aqui é a minha função f menos 1 de x. Aí você pode até estar pensando, Alan, mas é só trocar então o sinal
do coeficiente linear ali, né, do 3, e deu a inversa, né? Uma era x mais 3 e a outra vai ser x menos 3. Então, não vai ser sempre assim, tá bom? Essa era bem simples e acabou calhando de sair isso. Mas não vai ser sempre assim. E só para a gente concluir, né? Só para a gente perceber como é que isso funciona de fato, pega essa função f aqui em cima, ó. Eu vou achar o f de 1 dela, tá? Por que o f de 1? Porque eu quero que seja 1, tá? Só porque eu pensei em 1. Então, f de 1 seria o quê? 1 mais 3, que seria 4, né? O que significa isso? Que quando o x vale 1, o y vale 4. Aqui, eu quero que seja completamente o inverso, né? Então, aqui nesse caso, eu quero que quando o x seja 4, o y é que seja 1, né? Para dar a inversa, o caminho inverso. E preste atenção para ver como é que não é, ó. Olha para cá. Se eu trocar o x aqui por 4, ó, o y vai ser 4 menos 3, que é 1. Opa, olha o que aconteceu. Nesse caso aqui, ó, quando o x era 4, o y deu 1, que é exatamente o inverso do que deu lá em cima, tá vendo? Então, de fato, essa aqui de baixo é a função inversa daquela ali de cima. Aquela ali de cima faz o 1 ir para o 4. Essa aqui de baixo faz o 4 voltar para o 1, sacou? Então, é basicamente isso que a função inversa faz. Vamos pegar um outro exemplo um pouquinho mais complexo. Bom, vamos lá. Considere a função f dos reais menos o 3 indo para os reais menos 1a. O que significa esse reais menos o 3 aqui, ó, que está aparecendo para você, ó? Primeiro, a função, a gente sempre define ela indo de um conjunto A para um conjunto B, né? Onde esse conjunto A aqui são os elementos do domínio. E existem algumas restrições. Quais são essas restrições? Depende da função. Olha para essa aqui que ele colocou no exemplo. Ele colocou x menos 2 sobre x mais 3. Percebe que, ó, x menos 2 sobre x mais 3, se esse x aqui, ó, ele for menos 3, você vai ficar com menos 3 mais 3. E aí, o que acontece com menos 3 mais 3? Vai dar 0. Ou seja, se você tivesse o x igual a menos 3, você teria aqui, ó, menos 3, menos 2, né? Estou colocando o menos 3 no lugar do x, sobre menos 3 mais 3. Ia ficar menos 5 sobre 0. Menos 5 sobre 0 não existe, né? Não existe divisão por 0. Então, eu preciso colocar uma restrição. Qual é a restrição? Essa aqui, ó. Isso aqui significa que o x ele pode ser qualquer valor, menos o 3, tudo bem? E aí ele está dizendo que ela está indo para esse contradomínio aqui. Só que na função inversa, ele quer que você saia do B e volte para o A. Aí agora, o B que vai passar a ser o domínio. Logo, esse B aqui ele pode ter restrições também. Ele quer saber exatamente isso, qual é essa restrição. Só que para eu saber qual é essa restrição, eu primeiro preciso saber qual é a lei de formação que faz isso aqui voltar, né? Então, vamos lá. A equação, né, a função, ela era f de x igual a x menos 2 sobre x mais 3. Ou seja, ela era y igual a x menos 2 sobre x mais 3. E aí, lembra do que eu falei com vocês? A função inversa, ela quer inverter. Ela quer que quem era do domínio passe a ser imagem e quem era imagem passe a ser domínio. Então, ela quer que os valores que eram antes o x passem a ser agora os valores que são o y, e vice-versa. Então, para eu resolver isso aqui, eu vou ter que trocar. Eu quero que isso aqui aconteça. Eu quero que o y se transforme em x e que o x se transforme em y, tudo bem? E agora a minha tarefa é conseguir isolar esse y em função desse x aqui. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar cruzado esse troço aqui. Então, ó, esse x aqui está sobre 1, vai ficar x vezes y mais 3, multiplicação cruzada, igual a 1 vezes y menos 2, né? Isso aqui vai ter que ser multiplicado na distributiva, e aí vai ficar como? Xy mais 3x igual a y menos 2. Alan, e agora? Se eu tenho que isolar esse meu valor de y em relação aos valores de x, eu tenho que deixar de um lado tudo que tem y e do outro lado tudo que tem x. Então, eu vou passar esse xy para o outro lado, tá? Para tentar isolar o y lá do outro lado. E aí, olha o que vai acontecer, ó. Esse menos 2 que estava na direita, eu vou passar aqui para a esquerda, então vai ficar assim, ó, 3x mais 2, né? Porque o menos 2 veio de lá, virou mais 2, igual ao y que já estava lá, menos o xy.
Tá bom, Alan, ainda não isolei, ainda tenho um xzinho aqui desse lado. E aí? Bom, aí a gente tem que lembrar das técnicas de fatoração. Lembra que vocês aprenderam lá no 8º ano, ó? Eu tenho um y aqui e eu tenho um y aqui. Então, significa que esse y está em evidência. Então, eu tenho que colocar o y em evidência. Então, ó, vai ficar 3x mais 2 aqui, não mexi. E aqui eu vou colocar um y em evidência que multiplica 1 para chegar no y e menos x para chegar no xy. Perfeito. E agora, para eu isolar esse y daqui, ó, eu vou ter que passar esse 1 menos x para lá dividindo. Então, vai ficar aqui y é igual ao 3x mais 2, que estava do outro lado, dividido por 1 menos x. Cheguei na minha função, ó, inversa. Cheguei na minha função inversa. E agora, como é que eu vou saber a restrição do domínio? Ora, vamos olhar para esse denominador aqui, ó. Esse denominador aqui, ele não pode ser zero. Então, esse 1 menos x, ele tem que ser diferente de zero. Logo, passa o x para o outro lado, você vai ficar com 1 é diferente de x, ou seja, x é diferente de 1. X é diferente de 1 é a sua restrição. Então, significa que o x ele não pode ser 1. Se ele não pode ser 1, então, ó, esse negocinho aqui, esse r menos a, vai ser os reais menos 1. Tudo bem? Logo, a resposta aí vai ser letra D. Bom, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Daqui para frente, a gente vai fazer mais exercícios sobre isso, tá bom? Mas isso aqui foi a introdução. Qualquer coisa, vocês podem vir falar comigo, tá bom? Estou sempre aberto a vocês. E é isso. Semana que vem, tamo junto de novo. Valeu, galerinha. Beijo.